Podemos começar, Karen? Tudo certo? Então, tá bom. Vamos lá. Boa tarde a todos. Em nome do diretor-geral Valterizio Gonçalves, do diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Douglas Toledo, e do presidente da Semana de Ciência e Tecnologia, professor José Roberto Campos, desejo boas-vindas a mais uma atividade da Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Esta atividade faz parte da programação da Semana de Ciência e Tecnologia do Campus Três Lagoas, e é uma forma de estimular o interesse dos estudantes e servidores pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, além de despertar o interesse das comunidades interna e externa para ações desenvolvidas no IFMS. Informamos que esta apresentação está sendo gravada e pedimos aos ouvintes que permaneçam com os microfones e câmeras desligados e que não utilizem o chat durante a apresentação. Por ser este um canal utilizado por uma instituição pública de ensino, os participantes que façam comentários com teor ofensivo, impróprio e com conteúdo de publicidade ou qualquer tipo de propaganda serão removidos. As opiniões expressas pelos participantes da transmissão não representam a posição institucional do IFMS. Agradecemos a todos pela compreensão. Todos os participantes devem ter feito sua inscrição no sistema da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS 2020 para estarem aptos a receber o certificado de participação no final dessa atividade. Além disso, no final da atividade, os participantes cadastrados poderão concorrer a um headset. Todos os interessados em participar do sorteio devem se comprometer a retirar o prêmio no IFMS Campus Três Lagoas nos próximos 15 dias, no horário estipulado pela comissão organizadora, pois por questões de logística não poderemos enviar a premiação para outras cidades. Caso alguém ainda não tenha feito sua inscrição no sistema, acessem o link no chat e verifiquem se ainda há vagas disponíveis. A palestra de hoje é sobre o tema Covid-19, panorama geral e ações tecnológicas para seu enfrentamento, e será proferida pela doutora Karen Ingrid Tasca, pós-doutoranda da Unesp, Instituto de Biociências de Botucatu. A palestrante é licenciada em Ciências Biológicas pela Unesp, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, é mestra e doutora em Doenças Tropicais com ênfase em Imunologia pela Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu. Atualmente é pós-doutoranda, bolsista FAPESP em Imunologia no Instituto de Biociências de Botucatu, onde desenvolve pesquisa clínica de intervenção em pessoas infectadas pelo HIV. Além de seu projeto, coordena pesquisas clínicas sobre Covid-19. Feita essa breve apresentação, eu convido a doutora Karen Ingrid Tasca para iniciar a sua palestra. Fique à vontade, Karen. Obrigada, Simone. Obrigada pelo convite, pela apresentação. Esse é um tema que eu gosto bastante, né? Eu estou bastante envolvida agora, então, por mais complexo que seja, é um prazer falar sobre esse tema com vocês. Agradeço a todos os participantes também. E no final a gente tem um tempinho, né, Simone, para poder tirar as dúvidas das pessoas. Eu vou compartilhar, então, com vocês a apresentação. Pronto. Espero que esteja tudo certo por aí. Vou pedir para a Simone qualquer erro aí que aconteça ou trave. Aí você me avisa, por favor, Simone. Aviso sim, Karen, tá tudo certo. Então, tá bom. Bom, gente, então, o tema de hoje, Covid-19, panorama geral e ações tecnológicas para o seu enfrentamento. Bom, a Simone já comentou que eu coordeno 2 estudos aqui na Unesp de Botucatu, né, são estudos multicêntricos, e aí um deles é brasileiro, né, e o outro já é internacional. A gente tem vários centros espalhados no mundo todo, né, para as pesquisas de Covid que estão acontecendo. Então, aqui em Botucatu, né, é um dos centros, eu coordeno, né, junto com outras equipes. E aí eu posso comentar um pouquinho com vocês a respeito desses 2 estudos, tá? Mais para o finalzinho, mas eu vou iniciar, então, dando um panorama geral, né? E a gente entra depois, então, com as ações tecnológicas. Eu dividi
a aula em 3 blocos. Então, tem o bloco azul, o laranja e o amarelo. Tá? O azul a gente comenta sobre os aspectos gerais, né? O vírus, a epidemiologia, a doença. Depois, o panorama atual, abordando um pouquinho o diagnóstico, o tratamento, as vacinas. E aí, por fim, a gente fala das ações tecnológicas, né? Dividindo o tema aí em inteligência artificial e outras tecnologias. Vamos começar agora com o primeiro bloco, o bloco azul. Então, o SARS-CoV-2, ele pertence à família Coronaviridae, né? Eu não sei se todo mundo sabe de onde veio esse nome, mas Coronaviridae é esse o nome por conta das espículas, né? Que ele apresenta na superfície dele, que lembram uma coroa. Então, aqui embaixo tem a ilustração do vírus, né? Com algumas das suas proteínas. Eu não posso mexer muito esse mouse, porque quando eu mexo o mouse, a minha fala some, então eu vou tentar mexer o mínimo possível, tá? Então, essas são algumas das proteínas de superfície, entre elas a spike, né, que é a principal, aí, a ligadora da molécula ACE, que está presente nas nossas células. É um produto de mutação e não de seleção natural, e não foi criado em laboratório, né, como algumas pessoas ainda acham. A gente tem vários estudos que mostram, né, filogenéticos, mostrando a origem aí do vírus. Inicialmente, a família Coronaviridae, ela foi identificada em 1960, e aí existem 7 coronavírus que causam doenças em humanos. Tem alguns que causam doenças em animais, gato, cachorro, inclusive. Eu vou focar aqui com vocês esses 7 que causam doenças em humanos, tá? Então, em amarelinho aqui do lado direito inferior, tem as espécies, né, as 7 espécies causadoras de doenças em humanos. E elas estão inseridas tanto no gênero alfa coronavírus, que são infecções leves a moderadas, né, comuns, e o gênero beta coronavírus, que tem, né, inclusive a SARS-CoV-2, né, que é inserida aí nesse gênero, tá? Então, algumas causam, desse gênero beta coronavírus, causam também infecções leves a moderadas comuns, e algumas podem causar a síndrome respiratória grave, né, SARS, CoV, MERS, enfim, vou comentar um pouquinho delas vocês aqui, ó. A SARS-CoV, essa espécie, né, que foi a primeira, surgiu em 2002, né, por conta de um surto, e aí teve, né, essa síndrome respiratória aguda grave aí em várias pessoas, foi um surto. E aí, em 2012, a gente tem a MERS-CoV, né, como causa da síndrome respiratória do Oriente Médio. E agora, em 2019, em dezembro, surgiu o SARS-CoV-2 na China, né, também como causa da doença por coronavírus. Vocês sabem o que significa COVID-19? Eu acho que bastante gente pode saber, mas tem gente que pode não saber. Então, eu coloquei aqui para vocês um quadrinho, né? A Organização Mundial da Saúde, ela oficialmente chamou essa doença de COVID-19. Então, CO de corona, V de vírus e D de disease, né? Doença. Isso foi em fevereiro já que eles oficializaram essa sigla, tá? E 19, por conta do ano de 2019 que ela surgiu. Não é porque existem 19 tipos e o 19 é mais agressivo que o 18, não tem nada disso, tá, gente? Agora a gente vê bastante notícia, né, e é difícil a gente saber que notícia é séria, que notícia que não é. Então, o 19 é por conta do ano. E aqui tem um mapa, né, que eu peguei hoje, ele é bem, né, de hoje mesmo, em tempo real esse mapa é alimentado, esse banco de dados, pelo CDC, e aí tem o link, aqui na lateral, na faixa azul, tem o link de todas as, né, todas as matérias, ou as figuras que eu coloquei, ou as notícias que eu coloquei, os estudos, enfim, tá tudo aí, tá bom? Se vocês precisarem depois, ir atrás da referência, tá tudo certinho aí na lateral. Então, esse mapa, né, ele já aponta aí 41 milhões de pessoas infectadas. O Brasil está em terceiro lugar, né, em casos registrados, e ele está em segundo lugar em número de mortes. Né, a gente está falando de número global, né, acumulado, então o Brasil ocupa o segundo lugar. Aí a gente pode pensar, mas o Brasil é um país gigante, né?
Se a gente for comparar o Brasil com a Itália, por exemplo, é óbvio que vão ter mais mortes aqui do que na Itália. Então, aí tem uma outra forma também de analisar, né, o curso da doença, que é dividindo por mil milhões de habitantes. Então, esse gráfico, ele mostra, né, casos cumulativos confirmados de COVID, né, na verdade, óbitos, e não casos, óbitos, desculpa, por milhões de habitantes. Então, a gente vê, né, que o Brasil, ele está aqui em quarto lugar, quase terceiro com a Espanha. Então, em número de mortes, ele está quase liderando ali, né, perdendo para a Bélgica e para o Peru. Os Estados Unidos está bem próximo também, e a Itália um pouco mais para baixo, né, e alguns outros países aí, que, como vocês podem ver. E a curva, né, que a gente conta, como que tá a curva? A gente já chegou no pico, já passou o pico. Então, esses dois gráficos é do final de semana que eu peguei, né, hoje eu não consegui atualizá-los. Ele dá uma ideia de como tá, né, a pandemia por aqui. Então, em azul, os casos novos de Covid, por data de notificação, e em roxo, os óbitos. E aí a gente, né, pensa, será que a gente atingiu o platô, né? Será que essa curva está caindo mesmo? De mil e poucas mortes que a gente já teve no meio do ano, agora a gente está com cerca de 700 por dia. Isso é um bom sinal, né? A gente espera que sim, mas a gente não pode afirmar, né, que realmente os casos estão caindo e isso vai diminuir e as coisas vão melhorar logo, né? Só pensando nisso. A gente não sabe como vai ser, se a gente vai ter outras ondas, né, como em alguns países está acontecendo agora. Então, tudo é muito novo, né, nessa área. Então, a gente precisa ainda aguardar mais um pouco. Tem modelos matemáticos, né, que predizem como que será, mas por isso que a gente tem que continuar se prevenindo, né, de qualquer forma, aí, porque não acabou. Então, aqui, alguns sintomas da doença. As mais comuns são febre, tosse e fadiga, mas não significa que elas estão presentes sempre, né? Algumas pessoas não têm nada disso. Às vezes, a pessoa tem só uma coriza, e aí a pessoa vai fazer o teste e dá positivo. Às vezes ela não tem nada, absolutamente nada, e vai fazer o teste porque mora com alguém, por exemplo, que positivou, e a pessoa também vai fazer o teste e dá positivo. Então, você pode ter um ou mais sintomas desses, né? E você pode não ter absolutamente nada, isso tem que ficar claro. Antes, né, no início da pandemia, quando a gente tinha alguns sintomas, o recomendado era para ficar em casa, não sei se vocês lembram, né, pelo menos aqui em Botucatu, em São Paulo, a recomendação era ficar em casa e se começasse a sentir falta de ar ou alguma coisa, né, um sintoma um pouco mais grave, a gente iria para o hospital. Mas na época, né, como era tudo novo, não tinha ainda, os hospitais não estavam preparados, né, para receber todo mundo. Então, a recomendação agora mudou. Como a gente já tem, né, um preparo aí, qualquer sintoma desses, né, o recomendado é ir fazer a PCR, né, o exame para detecção da Covid-19. Essa figura, eu peguei, né, essa figura de uma aula que toda terça-feira acontece pela Sociedade Paulista de Infecto. E eles vão atualizando, né, sobre a Covid-19, vão atualizando os infectologistas, né, e quem mais assiste. E aí eu peguei de lá, né, do professor Dr. Evaldo, e aí vejam que interessante. Vou tentar não mexer muito o mouse. Sem sintomas ou com sintomas leves a moderados, cerca de 80% das pessoas infectadas apresentam, né, esse tipo aí de clínica, né, sem sintomas ou leves e moderados. E cerca de 15% apresenta sintomas severos e críticos. Tem a letalidade aqui na outra lateral, que aqui está inversamente proporcional, né, então, aqui em cima, né, onde tem os sem sintomas, a letalidade é 0, mas lá embaixo, ó, em quem tem sintomas críticos, a letalidade pode ser até 50%. Então, é uma letalidade muito alta, dependendo do tipo, né, de sintomatologia. E aí, para esse pessoal que não tem sintoma, o que acontece? Ele tem um período assintomático, né, e depois ele desenvolve uma resposta imunológica e até então, né, fica protegido, digamos assim. Mas tem um período de contagiosidade, olha. Então, ele
tá transmitindo o vírus, mesmo assintomático, tá? E o pessoal que tem sintoma leve a moderado também tem uma fase assintomática inicial, aí começam os sintomas, né, e depois a resposta imune. Então, antes dos sintomas, a pessoa já está presente, já apresenta, né, um potencial aí, risco, né, para transmitir o vírus para outra. Sintomas severos, a mesma coisa, né? Assintomática fase, depois chegam os sintomas severos e hospitalização, e a pessoa depois, né, provavelmente melhora, dependendo do caso. Sintomas críticos, que também tem a fase assintomática, inicia com sintomas já mais severos, precisa de UTI e pode ir ao óbito. Ou não, né? Não é, lógico, não é todo mundo que vai para UTI que morre, né, gente? Mas aqui, esse quadro, ele é bem, né, ele explica certinho como que funciona e por que a gente tem que tomar tanto cuidado, né? Se a gente tivesse essa ideia de, tô com sintoma, fico em casa e não transmito, mas não é simples assim. Quem não tem sintoma também pode transmitir, então é difícil, né, a gente conter aí esse vírus. Eu achei interessante também esse desenho aqui, que ele mostra a bolha que você pensa que você está, né? Então, você está lá com seus familiares ou alguns amigos só próximos. Às vezes eu vou só na casa do vizinho aqui, mas uma vez ou outra. Mas a bolha que você realmente está é essa, né? Em preto, não é em roxo. Porque cada um tem sua vida. Você não pode achar que você é o centro do universo e a sua bolha é aquela, né? Cada um tem seu trabalho, seus contatos, seus amigos, cada um tem, né, um tipo de comportamento diferente, a gente não consegue controlar. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Não é porque você convive com poucas pessoas e as pessoas de sempre que você está totalmente protegido, porque não é assim. Então, eu achei bem interessante, né, essa ilustração. Mostra uma pessoa, né, que tem sintomas severos, como que funciona, quais são as fases da doença. Então, inicia com uma fase antiviral, que é a fase 1, que é em amarelo aqui para vocês verem, e depois se inicia a fase 2 e 3, que é pulmonar, e acontece uma hiperinflamação, né, que todo mundo comenta, tempestade de citocina, né, vocês já devem ter ouvido esse termo. É uma inflamação muito exacerbada que acontece. E aí ela provoca, né, alguns problemas. Então, a última fase, que é a fase 4, tem problemas vasculares, trombóticos, enfim. Tem falha cardíaca relatada também, e não é só no momento que o paciente está internado, né? Às vezes tem algumas sequelas também a COVID. Então, o paciente ele pode ter várias sequelas. Aí a gente poderia dar uma aula sobre isso, né? Tanto sequelas cognitivas, quanto cardíacas mesmo, em exame de imagem que já mostrou, enfim. Então, tem esse outro lado aí que também é complicado e que os estudos estão, né, investigando melhor. Não vou entrar em detalhes aqui em cada fase para vocês, em relação à oxigenação, por exemplo, que está aqui. Os sintomas específicos de cada um, tá? Esse tema, ele é muito complexo e tem muito material. A gente poderia dar, acho que uma aula em cada slide aqui, porque é muita coisa, né, que aparece. Está muito rápido, os estudos estão muito rápidos. E só para vocês saberem também que tem alguns sinais clínicos laboratoriais, né, bem específicos aí de cada fase, né. Então, alguns marcadores laboratoriais, eles também predizem, né, um prognóstico aí ruim ou um prognóstico bom para o paciente. Então, aqui é um esqueminha, né, uma ilustração de um alvéolo, né, já que a doença, né, o principal acometido é o pulmão. Então, um estágio inicial do lado esquerdo, né, as células ali funcionando para tentar combater o vírus, e depois já um estágio mais crítico, né, onde tem esse excesso de inflamação, excesso de células e mediadores inflamatórios que vão danificar, né, o tecido e órgão. Então, esse, gente, foi o bloco 1, tá? O vírus, a doença, um pouquinho de epidemiologia. Agora eu vou começar o bloco 2. Então, panorama atual, a gente vai falar de alguns assuntos atuais, né? As coisas mudam muito, né? O pessoal estuda bastante, aí antes você achava uma coisa, agora você acha outra.
Então, eu vou contar para vocês primeiro sobre o diagnóstico. O diagnóstico, alguém, por acaso, já teve Covid, que está assistindo a palestra? Se tiver, depois vocês contam aí no final, no chat, para a gente ver se tem alguém que pode compartilhar uma experiência com a gente. Então, o diagnóstico, ele depende do tempo que você tá de infecção, ele vai ser, né, confiável, digamos assim, ou não, e depende do tipo de teste, o tipo de amostra, né, para a realização desse teste. Então, na linha vermelha, a gente vai focar nela agora. A linha vermelha é a quantidade de vírus, né, a carga viral. Então, bem aqui embaixo, tem um eixo aqui, né, aqui é o tempo, né, a partir da infecção. Então, ele começa no dia 5 a ter sintomas. Por isso, né, que eu coloquei uma outra escala aqui em cima, ó. Então, a gente considera o primeiro dia de sintoma o dia 0, só para facilitar a nossa vida, para a gente entender a questão de diagnóstico, tá? Então, eu tô com febre hoje, eu acordei com febre, não tô muito bem. Ai, será que é Covid? Meu Deus do céu, e agora? Aí eu peço, Benzinho, vai lá comprar na farmácia um teste rápido para Covid, porque vai que eu tô com Covid. Aí a pessoa faz no dia, né, no dia 1 de sintoma, faz o teste e vai dar negativo, óbvio que vai dar negativo. Porque a gente não tá vendo o vírus, a gente tá vendo a quantidade de anticorpo, e os anticorpos não foram produzidos ainda. Eles estão aqui nas linhas azuis e verdes, principalmente, né, esses testes de farmácia e tudo, que é IgM e IgG. Então, não deu tempo de produzir anticorpo ainda para ser detectado. E o único teste que vai conseguir dizer, né, com mais certeza se você tem ou não Covid é a PCR, né, e não a sorologia, que é a busca por anticorpos. Então, a PCR vai verificar a carga viral mesmo, que é o que está em vermelho. Então, se eu tô com febre hoje, também não adianta eu ir hoje para o hospital, porque olhem só, essa fase aqui, do dia 0 a 1, tem pouca carga viral ainda para ser detectada, então talvez você tenha um resultado falso negativo também. Mas se você estiver, né, relativamente bem e puder esperar o terceiro, quarto dia, já a positividade da PCR aumenta, porque olhem só, quanto material genético tem lá para ser detectado. Então, a partir do terceiro dia de sintoma até mais ou menos o 9º, a PCR, né, que é o padrão ouro, é ela que tem que ser utilizada, que é o suave nasal. Depois desse tempo, né, a partir do 10º dia, 9º, 10º dia, aí sim os sorológicos podem ser utilizados, né? Aí a PCR já não vai funcionar, porque a pessoa vai buscar o vírus ali naquela amostra e não vai ter mais vírus, né? Aí são as consequências da infecção que ficam, né? Tanto os anticorpos, quanto aquela hiperinflamação, enfim. Então, aí não dá mais. Então, você tem o tempo certo e o diagnóstico, o teste certo para fazer, né? Por isso que a gente não pode se precipitar e ir correndo atrás de teste de farmácia assim do nada, porque não é bem assim, tá? Esse tempo que demora entre aparecer ou não, né, a presença de anticorpos num teste sorológico, a gente chama de janela imunológica. Então, tem essa janela. A partir do momento que a gente entra em contato com o vírus, nosso corpo começa a produzir os anticorpos e isso leva um tempo, tá? Depende também do tipo de material biológico, né, que a gente tá conversando. Então, suave nasal, ó, 63% de positivo em suave nasal, que é o que usam para PCR. E lógico, levando em consideração o dia, né? Vocês lembram aí da última figura que tem um pico, né? Então, se você fizer no dia mais ou menos certinho, é mais chance de dar positivo. Então, a gente vê que no sangue, por exemplo, olha só qual é a dificuldade, né, em um teste dar positivo, tá? 1%. Só vale lembrar, gente, que esse é um artigo que saiu em março, tá? Ele é um pouco antigo, talvez tenham outros artigos, né, mais recentes ou alguma outra novidade aí que eu não consegui encontrar. Mas, de qualquer forma, só para vocês terem uma ideia, que, por exemplo, a lavagem do fluido broncoalveolar, ela é muito mais fácil a gente detectar vírus lá, né? Apesar de ser mais invasiva, né? Uma lavagem broncoalveolar é bem mais difícil do que colocar o cotonete, né? No fundo do nariz, da boca. A positividade aumenta, lógico. E, em relação aos anticorpos agora, em SARS-CoV-1, né, alguns estudos mostraram que os anticorpos eles permaneceram elevados por até 4, 5 meses.
E aí, ao longo de 2 anos, a titulação foi caindo. MERS-CoV, também, os anticorpos neutralizantes, ou seja, aqueles que conseguem conter o vírus, eles persistiram por até 3 meses. E no SARS-CoV-2, como que tá? Então, alguns estudos mostram que até 3 meses, né, depois de 3 meses, na verdade, a titulação pode começar a cair, mas isso não significa que é suscetível de novo, né, a uma nova infecção, né, a reinfecção. Isso não é assim. Por quê? Porque os anticorpos, eles são produzidos pelas células B de bola. Só que a gente não tem só célula B no nosso sistema imunológico, nem só anticorpo. Ele é muito mais complexo que isso. Então, a gente tem também as células T. E essa resposta de células T, ela também ajuda, né, a combater a infecção. Então, ela produz mediadores também, né, antivirais, inflamatórios para combater, ele sinaliza a resposta imune como um todo. Então, o papel das células T é muito importante. E isso, né, mostra pra gente que não é só o anticorpo que manda na parada, certo? Então, não é porque a titulação de anticorpo caiu que você está suscetível. Não, né? Outros elementos do sistema imunológico são importantes, né, tanto na prevenção quanto na elucidação da infecção e na doença, né? E em relação ao tratamento, como que as drogas, né, elas são aí planejadas e estudadas, né, para combater o vírus? O vírus, ele tem um ciclo replicativo. Então, vejam só. E, né, o vírus entra na célula utilizando a ACE2, né, aquela molécula que eu falei para vocês, e aí ele tem uma série de etapas intracelular que acontece, e aí as medicações vão atuar em cada uma dessas etapas. Então, até, né, por exemplo, pode ter medicação que vai atuar na fase inicial ali, de entrada, vai bloquear a entrada do vírus na célula, por exemplo. Outra vai impedir com que o material genético do vírus, né, seja formado ali no núcleo, que tá aqui, ó. Outra droga pode atrapalhar ali na saída do vírus, né, na montagem dele, que é aqui mais adiante, e na saída dele para a infecção de novas células. Então, dependendo da etapa, né, de replicação viral, os medicamentos podem atuar aí, né, em algumas dessas etapas. E aí, tem tratamento, não tem tratamento? Bom, antes de falar sobre isso, a gente precisa saber uma coisa muito importante, né? Existem as verdades inconvenientes e as mentiras confortáveis. Então, vocês sabem toda a história da polêmica da hidroxicloroquina, né? Que é polêmica até hoje. Então, a gente precisa buscar informações em fontes confiáveis, né? Não é porque um médico de uma cidade X deu uma entrevista e falou alguma coisa que você pode confiar nele só porque ele é médico. A gente tem profissionais bons e ruins em todas, né, as profissões, vocês sabem disso também. Então, vocês não precisam acreditar em tudo, né, que todo mundo fala. E não é só porque ele é médico que ele sabe tudo, né. A gente tem muitos médicos, né, nossa, inteligentíssimos, estão todos ali, todos não, alguns estão muito por dentro das pesquisas, então, é diferente um médico atuar ali só na clínica e esquecer, às vezes, de estudar um pouco mais em relação a esses estudos, né, atuais. Alguns que estão bem distantes da área acadêmica, às vezes também não têm acesso a tanta informação assim, né, informação que a gente considera verdadeira, né, fidedigna. E tem médicos que já têm mais facilidade, já têm, né, já estão às vezes na academia, então facilita bastante o entendimento, o acesso a esses artigos e o entendimento, enfim. E aí eles conseguem explicar um pouco mais, eles conseguem ser um pouco mais claros, né, e a informação fidedigna. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá, gente? Então aqui eu coloquei uma pirâmide para vocês terem uma ideia do que a gente pode, em que a gente pode confiar. É uma hierarquia da evidência científica, que a gente chama. Então, eu vou focar aqui só nos dois primeiras, no topo, né? Aqui, nas duas fases aqui. Estudos controlados e randomizados, a gente geralmente confia nesses estudos, porque eles têm uma evidência científica muito forte, né? O que é isso? Opa, desculpa. Vou contar para vocês bem rápido o que é um estudo controlado por placebo, por exemplo. Então, a gente tem a droga ativa, de um lado, e uma mesma pílula, ou enfim, injeção, qualquer coisa, né?
bem parecida, elas têm que ter características bem parecidas em relação à cor, tamanho e tudo mais, só que não tem princípio ativo nela, né? A gente brincava de pílula da farinha, porque não tem princípio ativo nela. Então, o que acontece? Para você comparar se essa droga aqui é eficaz, se ela funciona, você tem que comparar com alguém que não tomou essa droga, mas que pensou que tomou, né? Porque aí a gente tem o efeito placebo. O efeito placebo é aquele efeito que, assim, a gente sabe que a mente é poderosa, né? Às vezes o pessoal tá com doenças aí, às vezes muito sérias, e a pessoa é super positiva, não, eu vou melhorar, e a pessoa melhora mesmo, né? E tem gente que tem uma gripezinha, ou tem alguma coisa, não aguento nem levantar, e fica mal. Então, a mente comanda muito o nosso corpo, e isso não é novidade, né? A saúde mental é importante, inclusive, por conta disso, né? Porque ela vai... Opa, acho que entrou um bichinho aqui. Porque ela vai influenciar na nossa saúde geral. Então, o placebo é muito importante. Então, esses estudos controlados por placebo, né, eles são mais fortes do que você só dar uma medicação ao paciente que ele sabe que está tomando e pode pensar, oba, vou melhorar e melhorar mesmo. E o que são estudos randomizados? Randomizados é quando você sorteia o paciente que vai entrar em cada braço, que a gente chama, em cada grupo, né? Então, por exemplo, eu sou médica, eu tô vendo um paciente chegando bem mal e o outro paciente chegando um pouco, assim, mais estável, digamos assim. Aí eu posso pensar, eu vou dar o princípio ativo para esse que tá ruim, né? Porque, coitado, ele precisa melhorar logo. E eu vou dar a tal da pílula de farinha pro outro ali que tá um pouco melhor. Isso é um viés muito grande, né? A pessoa não tá sorteando, a pessoa ela está sendo induzida, né? E tá colocando ali de propósito, né, o tratamento para um e para outro. E isso é muito ruim, isso pode enviesar, isso enviesa o estudo, né? Então, os estudos randomizados são os sorteados. A pessoa sorteia, ó, esse aqui vai ser o número 1, esse aqui vai ser o número 2, independentemente de como tá, né, a condição clínica da pessoa. E tem os estudos duplos, cegos e cegos. Então, a pessoa que está recebendo a medicação, ela não sabe o que ela está tomando, isso é um estudo cego. E duplo cego é quando nem o investigador e nem a pessoa sabem o que está tomando. Então, esse é um estudo muito forte, duplo cego controlado por placebo, tá bom? E no pico ali da pirâmide são as meta-análises e revisões sistemáticas. O que é isso? Esse monte de nome difícil. Nada mais é do que a análise de vários estudos randomizados, por exemplo, né? Não existe só um estudo randomizado para hidroxicloroquina, por exemplo, existem vários. Então, essas meta-análises e revisões sistemáticas, elas vão unir tudo e, né, colocar ali o grau de evidência mesmo, se funciona ou não. Ela vai juntar todos esses da linha de baixo. Então, eles são estudos muito importantes, tá? Então, não é evidência científica, vídeo do YouTube, pessoa X falando, enfim, né, instintos paternais é ótimo, enfim. Então, tomar bastante cuidado com isso. E eu vou contar aqui para vocês, então, de alguns tratamentos, começando pela hidroxicloroquina e azitromicina, né, que em pacientes leve a moderado não funcionou, né, esse estudo brasileiro, o Coalizão 1, cerca de 600 pacientes que participaram. Tem o Coalizão 2, que verificou em pacientes graves, né, a azitromicina e a combinação com hidroxicloroquina. Eles também não encontraram nenhuma evidência que elas, ou em combinação ou não, sejam, né, resolvam a situação. Por enquanto, nada, né, em relação a esses estudos. Eu coloquei só alguns exemplos para vocês, tá? Porque tem muito trabalho, a literatura tá, assim, saturada. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá bom? O estudo Recovery, ele é um estudo randomizado também. E aí, o que aconteceu, né? Ele verificou a diferença de pacientes que tomavam hidroxicloroquina e algum outro tratamento, né, usual ali do hospital. E aí, entre os hospitalizados com Covid, os que receberam hidroxicloroquina não tiveram uma incidência menor de morte nos 28 primeiros dias, né? Em relação a outro grupo, também não funcionou. Um estudo que ainda não foi publicado em revista com revisão por pares, que a gente chama, né, um pré-print, então é uma nota que eles soltam antes de revisores analisarem o artigo, envolveu quase 6 mil pacientes da América Latina, Covid-19 positivo. E aí, eles verificaram várias drogas. Então, vejam só, hidroxicloroquina, 200 pacientes.
ivermectina, 203, azitromicina, e a combinação dessas drogas em outros pacientes também. E não houve efeito benéfico nenhum, né, em nenhum tratamento ou combinação. Esse estudo, como é pré-print ainda, ele foi divulgado agora, né, esse mês. Então, gente, hidroxicloroquina tá difícil, né, a gente fazer a medicação aí dar certo. Bom, em casos graves e moderados, já está provado, a hidroxicloroquina não funciona. A única questão é que algumas pessoas ainda se perguntam, mas e a hidroxicloroquina para casos leves, né? Casos, assim, sintomas brandos, né? Por que não tem ainda um estudo, né, que fala, não funciona mesmo, bate o martelo, a hidroxicloroquina não funciona para nada? Esses estudos, eles existem e estão em andamento, né? Existem vários no mundo. E um deles é um que é conduzido aqui no Brasil, que é o Coalizão 5. Então, esse Coalizão, ele é liderado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Albert Einstein, vários hospitais, né? E eles é um estudo multicêntrico, então vários centros aqui no Brasil, né, estão participando, e nós somos um desses centros, né, a Faculdade de Medicina aqui de Botucatu, é esse que eu sou a coordenadora, né, desse estudo. E aí a gente está verificando em pacientes que chegam no hospital com algum sintoma, né, leve, eles têm algum risco de desenvolver um sintoma mais grave. Então, por exemplo, a gente inclui diabéticos, hipertensos, enfim, pessoas que a gente chama de grupo de risco, né? E aí eles levam para casa, porque eles estão relativamente bem, eles levam para casa ou placebo ou a hidroxicloroquina, né? A gente faz esse sorteio, é duplo cego, né? Nem a gente sabe, nem o paciente sabe o que está recebendo. Então, a gente conseguiu, né, todos os centros conseguiram já incluir 900 pacientes, mas o N mínimo, né, o número mínimo de pacientes para serem incluídos é 1.300, então já a gente alcança esse número e aí o resultado, né, a gente vai ter aí a publicação dele. Em relação à dexametasona, né, a gente vai para os corticoides agora. Esse estudo é uma meta-análise, né, então é aquela topo da pirâmide lá que a gente comentou. Ele avaliou 7 ensaios clínicos, né, que avaliaram corticoides em 1.700 pacientes. E eles viram uma redução no risco de morte, em cerca de 1/3. O Coalizão 3, né, um outro estudo brasileiro, né, é dividido em várias coalizões, digamos assim. Ele verificou, né, o papel da dexametasona, né, em pacientes graves, e eles viram que a dexametasona, ela aumentou o número de dias que esses pacientes graves permaneceram fora do respirador. Então, também foi um resultado interessante aí para a dexametasona. E um outro estudo, também randomizado, envolvendo mais de 4.000 pacientes, concluiu que a dexametasona, né, utilizada por 10 dias, reduziu as mortes em 1/3, né, em pacientes ventilados, e em 1/5 em pacientes recebendo oxigenoterapia. Então, o que a gente tem é que a dexametasona ela é importante para diminuir mesmo a incidência de morte nesses pacientes. Então, por enquanto, é a única evidência que a gente tem que resolve alguma coisa, né? Não resolve totalmente, mas já melhora. E o último medicamento que eu vou comentar com vocês é em relação ao Remdesivir, que é aquela droga que o presidente Trump tomou. Uma das que ele tomou. Então, esse estudo aqui, duplo cego, controlado por placebo, cerca de 1.000 pacientes, mostrou que essa medicação, ela foi superior ao placebo na redução do tempo de recuperação nos adultos hospitalizados. E esse estudo aqui, ele foi bem grande, né, aberto, randomizado, 11.000 pacientes, e aí a divisão aí das drogas que eles receberam, né, Remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, que é um antirretroviral, interferon e grupo controle. Então, esse foi um estudo, inclusive, que a Organização Mundial da Saúde está envolvida, né, e já disse que nada disso funciona. Né? Então, nenhum dos 4 fármacos avaliados mostrou benefício na redução de mortalidade, redução de progressão por ventilação mecânica ou redução do tempo de hospitalização. Então, a OMS deixou bem claro isso na semana passada, né?
Só que saiu quase junto aí no mesmo dia que esse estudo grande, saiu uma meta-análise que né, mostrou que o Remdesivir em pacientes com Covid-19 foi associado a uma taxa de melhora clínica significativamente maior em comparação ao tratamento padrão. Então, tá difícil, né, gente? A OMS fala que nada funciona, mas essas meta-análises aqui, às vezes, têm um grau de evidência maior, a gente tem que prestar bastante atenção nelas. Então, isso aí ainda tem que ser resolvido, né? Vamos ver os próximos capítulos, como será. E aí, entro agora no tópico de vacinas. Deixa eu tomar um golinho de água para começar vacinas. Bom, antes de falar das vacinas, a gente precisa saber, né, quais são as etapas necessárias para a comercialização de uma vacina. Vou tentar também ser bem breve, tá? Porque a gente pode fazer um curso de ensaios clínicos, né, de pesquisa clínica. Bom, essas duas primeiras colunas aqui, essas duas, elas são estudos pré-clínicos. Então, tudo começa no laboratório, que você isola a célula, isola o vírus, né, ele junta tudo, dá suplemento, faz a célula crescer, enfim, é um ambiente totalmente controlado, né? Então, você faz primeiro ali, né, ver se o seu fármaco vai funcionar ou não, para combater o vírus, para proteger a célula, enfim. Se der certo, você passa para a fase pré-clínica de segunda etapa, que a gente chama que são os experimentos em animais. E aí, em animal, né, que não é tão controlado assim, apesar de ser, porque o animal tem esse controle que os humanos não têm, né, então a temperatura é controlada, a comida é controlada, né, a genética dele é toda igualzinha, eles são isogênicos, então, assim, ele, no fundo, é controlado, né. Então, aí vai testar nos animais essa droga. E aí, se der certo, aí a gente começa a fase 1 clínica, né? Clínica que envolve pacientes mesmo, humanos, né? Então, é muito mais fácil, né? Você tem aí 10 mil moléculas na primeira etapa que tem um potencial para resolver o problema. Mas aí, na etapa 2, que é o estudo em animal, já cai para 250 moléculas, não 10 mil. Né? Porque as outras não funcionaram, é assim mesmo. Aí, para você ir para um estudo clínico, 5 dessas moléculas só que funcionam, e assim por diante. Aí, fase 1, fase 2, fase 3 de um ensaio clínico vai diminuindo, né? Porque a gente vai vendo que ou não é segura a medicação ou vacina, ou não é eficaz. Então, tem todo esse trabalho aí por trás, tá? Então, aqui, a fase 1 de um ensaio clínico envolve poucos voluntários, e principalmente a segurança que vai ser validada, né? Na fase 2, envolve um pouco mais de voluntários e, além da segurança, a gente vai ver também a eficácia. E na terceira fase, que é a pré-comercialização, ela envolve muitos voluntários, 5 mil, 15 mil, até 50 mil voluntários, para ver se realmente ela é segura, eficaz, né? A gente pode ver aí alguns efeitos colaterais, se existem ou não, enfim, para depois de tudo isso, ela poder ou não ser comercializada, tá? Que aí é a fase 4 da pesquisa clínica. E aí, mesmo ela comercializada depois, tem a farmacovigilância, os pacientes vão ser acompanhados ainda, né, por muitos e muitos anos, né, para verificar realmente aí eventos adversos, eficácia e segurança, né. Então, é assim, são essas as etapas, tá, da pesquisa clínica. E aí, lógico, demora muito tempo, né, gente, para isso tudo acontecer. E aí o pessoal fala, nossa, mas por que essa vacina já está em fase 3, então, se demora 10 anos para fazer uma vacina? Por vários motivos, além da urgência, né, então todo mundo está voltado para isso agora, às vezes o pessoal que trabalhava com outros tipos de doença, voltaram suas pesquisas para a Covid, enfim. Algumas moléculas, né, em estudos pré-clínicos, elas já eram bem estudadas, né, então, por exemplo, alguma medicação, né, vamos voltar a falar da hidroxicloroquina, né, a gente já sabia como que ela funcionava, e em relação à segurança, a gente já tinha esse dado, né, então ela já é uma droga comercializada, então a gente já tem, né, um estudo aí de segurança sobre ela, então
né? Lógico, a coisa vai mais rápida. Para vacina também. Então, alguns desses desenhos de vacina, eles já tinham uma etapa já anterior pronta por conta de outros vírus. MERS, até o SARS-CoV-1, né, que a gente viu. O pessoal já foi estudando, né, esses vírus, e eles são muito semelhantes ao SARS-CoV-2. Então, você já acaba conseguindo pular algumas etapas, entendeu? Então, ele acaba sendo mais rápido mesmo, fora o que eu falei, né, a urgência em se resolver, né, e todo mundo voltado para isso. Então, em janeiro foi a caracterização do genoma, né, do SARS-CoV-2. Em março, os primeiros testes de segurança em humanos já foram iniciados, né, a fase 1, que eu falei para vocês. E agora, em outubro, a gente já tem, né, 156 vacinas na fase pré-clínica, 42 vacinas na fase clínica, né, envolvendo seres humanos, e 10 delas estão na fase 3, que é antes da comercialização já, uma fase muito avançada. Chegar na fase 3 é difícil, sair dela também, muito mais. Então, são 10 vacinas, né, por enquanto, que a gente tem. Então, aqui tem a relação das vacinas. Esse slide eu também peguei da avaliação, como que chama? As aulas da Sociedade Paulista de Infecto, né, educação continuada. E eles, né, como toda terça, vão lá conversar. Esse slide eu também peguei de lá, do professor Dr. João Silva, né, ele compilou aqui as vacinas que, né, estão em andamento, em fase 3. As que eu coloquei a bandeirinha do Brasil é porque elas estão sendo desenvolvidas aqui, essas fases clínicas também, né, os pacientes daqui também participam. Então, a gente conhece bastante, né, a Sinovac, que é a primeira aí que está a bandeirinha do Brasil, a de Oxford, e a da Johnson & Johnson, também, né, um pouco mais atual, né, chegou faz pouco tempo, a da Pfizer também. Então, essas estão sendo conduzidas também aqui no Brasil, certo? Tem essa daqui, ó, essa é a Sputnik, né, que também tem, talvez tenha um acordo lá com Porto Alegre, mas ainda não saiu nada, enfim. Então, essas são as vacinas de acordo com o tipo, né, aqui de vacina, usando vírus inteiros na versão inativada, usando apenas algumas proteínas, enfim, a vacina genética, né, usando material genético. Então, são essas que estão em fase 3 e a gente tem que torcer muito para que alguma dê certo, não importa de onde seja, né, não importa se ela é da China, do Japão, do Brasil, não importa, a gente precisa ter uma vacina, certo? E são essas que a gente precisa, por enquanto, torcer aí mais, já que estão em fase mais avançada, né? Então é isso, gente. Acabou agora o segundo bloco. E aí eu vou iniciar o terceiro bloco, então. Vocês vão anotando as dúvidas aí, tá? Depois a gente conversa. Já tá acabando a aula, mais uns minutinhos só. Então, agora é sobre as ações tecnológicas que a gente vai conversar, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui para vocês algumas fotos. Vamos ver o que vocês acham dessas fotos. Né, são minhas, com exceção da última aqui, que é de um amigo, do Rafael. O que vocês percebem em comum entre todas essas fotos? Não é a mão e não é a folha, né, gente? Eu espero que vocês estejam enxergando bem aí. Mas, enfim, espero que vocês tenham adivinhado, né, o que elas têm em comum, todas essas fotos aí. E agora, vocês viram a gente pegou agora o visual, certo? Vamos pegar agora o auditivo. Vejam se vocês conseguem ouvir esse barulho e identificar. Espero que vocês estejam ouvindo. Né? Que é a chuva. Não sei se deu certo o som ou não, mas enfim. Como que vocês sabem que o barulho é de chuva? Pensem nessa resposta. Lógico, vocês não precisam me responder, mas pensem, como que eu sei que é chuva esse barulho? É difícil responder, certo? Como que vocês sabem que essa foto da mãozinha, né, esses respingos podem ser de chuva? Esse do para-brisa do carro também, o da folha e o da casa aí com ela caindo. Tá vendo que cada tipo de chuva, né, de representação de chuva tá diferente? Uma é gota, outra é ela caindo, enfim. Como que vocês sabem que tudo isso é chuva, né? Porque vocês verificaram um padrão, vocês aprenderam ao longo da vida, né,
E isso acabou levando ao aprendizado, né? E aí vocês juntaram esses padrões e concluíram que é chuva mesmo. Vocês aprenderam. Ela não precisa ser um pingo para você identificar a chuva, né? Não precisa ser uma poça. Um conjunto de padrões aí vocês conseguem identificar e formar aí, né, uma resposta, né, para me dar. Da mesma forma, o barulho. Às vezes, o gosto também submete a alguma coisa que a gente lembra, né? A gente treinou nossas papilas gustativas ao longo da vida para perceber o gosto de uma banana. Então, se você está de olho fechado e come uma banana, você vai saber que é a banana. Então, tem tudo isso. Até cheiro de chuva, né? A gente fala, nossa, que cheiro de chuva, vai chover. Então, a gente foi praticamente treinado, se a gente for considerar, né, essa repetição aí de padrões. E aí que entra, gente, o conceito, né, de inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Não é isso que eu falei para vocês, né? Eu dei um exemplo bem humano, certo? Mas a inteligência artificial, ela usa técnicas computacionais, né, envolvendo aí algoritmos, para identificar padrão, né, e dar uma resposta. Então, a gente pode, esse grande volume de informações aí de dados, eles já existem há muitos e muitos anos, né? Mas o processamento agora de dados, ele é bem mais refinado. A gente tem duas sub-áreas da inteligência artificial que a gente pode abordar um pouquinho agora. Então, uma delas é o machine learning, né? O aprendizado de máquina, ao pé da letra. Então, é um método de análise e previsões de dados através do uso de algoritmos. Qual que é a ideia do machine learning? A ideia é que sistemas podem aprender com os dados, certo? Identificar os padrões, que eu comentei com vocês, e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana, né? Então, alguns exemplos, vamos assistir um filme no Netflix, a gente pega um filme lá e de acordo com o nosso gosto, né, as nossas características, se a gente vai escolhendo um filme daqui, um filme dali, ele já aparece ali algumas sugestões, né, de filmes pra gente, baseado nesse nosso gosto por um determinado tipo de filme. Anúncios nos sites. Então, eu preciso comprar, nossa, um robozinho que varre a casa, né? Então, eu vou pesquisar no Google. Ixi, uma vez que você pesquisou, aquilo lá vai te acompanhar pro resto da vida, né? Você entra no Instagram, já tem ali uma propaganda de robozinho, você entra no Facebook também, em todo lugar, né? Você fala, nossa, como que ele sabe que eu tô procurando isso? Por conta da inteligência artificial, né? Ele percebeu ali que você está procurando uma coisa, identificou esse padrão e está jogando o resto para você ali, os similares, né? Até aeroporto, por exemplo, né? A gente vê aí um remodelamento estrutural e logístico nos aeroportos, né? Antes era muito mais difícil você fazer check-in, embarcar. Agora você faz check-in da sua casa, chega lá, só despacha a mala se tiver ou não. É tudo muito mais rápido, né? Então, né, uma das sub-áreas aí da inteligência artificial é esse machine learning aí, esse aprendizado que as máquinas têm para nos dar uma resposta. E tem também um aprendizado ainda mais profundo, digamos assim, por isso que chama deep learning, né? Então, eles são algoritmos muito mais complexos, né? E aí eles imitam um pouco o cérebro humano, as sinapses, né? Por quê? Eu dei aquele exemplo da chuva para vocês. Vamos considerar que a gente está verificando um padrão de uma placa de pare na rua. Então, a gente pega ali ou um robozinho, alguma coisa, para identificar todas as placas de pare que tem em todas as ruas, né, de uma cidade. Ele vai identificar, né? Ele vai reconhecer o padrão, ele vai identificar. Mas o Deep Learning, ele é capaz de identificar essas placas sob condições adversas, chuva, neblina você enxerga a placa muito bem, né? Tem que dar uma forçada ou chegar muito perto, enfim. Então, o Deep Learning, por isso que ele imita um pouco o cérebro humano, porque ele tem que contar, né? Ele é desafiado com outras interferências ali para a identificação do padrão. E ele consegue, né? Então, por isso que é um algoritmo mais complexo, né? Então, essas duas sub-áreas eu queria comentar com vocês, né? É bem interessante esse tema aí. E aí, a inteligência artificial, né, ela é usada desde epidemias anteriores, né, isso é fato. E agora, para a Covid-19, isso também está muito voltado, né, para a Covid agora. Então, processos de tratamento, medicação, triagem, previsões, né, rastreamento de contatos, desenvolvimento de algum medicamento ou vacina, enfim,
tudo isso pode ser, né, a gente precisa da inteligência artificial para nos ajudar. Mas e aí, então, será que um dia o médico pode ser descartado? Né? A gente não vai precisar, a gente vai viver de robô. A gente não vai, robô que eu digo, gente, não é esse robozinho que está desenhado aí no slide, né? Robô, eu digo, um computador, uma inteligência artificial, né? Um sistema, enfim. Ele não precisa ter cabecinha e olho, né, para ser considerada aí uma inteligência artificial. Então, será que a gente vai ser substituído por essas máquinas, né? Será que a gente não vai precisar mais de médico um dia? É claro que não, né? A máquina também precisa de uma intervenção humana para funcionar. E ela também é passível de erros, né? Então, ela vem, essa tecnologia toda, né? A inteligência artificial, ela vem para auxiliar o médico, né? E não substituí-lo. Então, para aprimorar o conhecimento do médico, ele tem que aceitar, executar a sua função, né? Da melhor forma possível. E aproveitar esse aprendizado que ele tem das máquinas, né? Esses dados que elas geram, né? Com tanta facilidade, com tanta rapidez. Então, ele pode, entre aspas, que eu coloquei aí, perder tempo com outras coisas mais importantes, ou seja, a conversa com o paciente, né? Tem essa coisa de interação que é necessária, é importante, né? Sentimento, a observação clínica, tudo, enfim. Então, ele pode, ao invés dele pegar um prontuário do paciente para verificar ali, desde que o paciente tinha 2 anos até hoje que ele tem 30, quantas vezes ele veio parar aqui no hospital, que doenças que ele teve ao longo da vida, ele vai ficar perdendo tempo nisso, ao invés de atender o paciente, descobrir logo o que ele tem? Não, ele pode usar uma inteligência artificial, por exemplo, para verificar ali, em relação a algum sistema de hospital, né, que tem exames de sangue, que tem tudo, né, ele pode utilizar essa máquina, já ver, ele foi internado tantas vezes, já teve 2 episódios de alguma determinada doença e tal, é muito mais rápido do que ele ficar ali folheando o prontuário, certo? Então, ele acaba ganhando tempo, né, usando essas tecnologias. Então, elas são muito importantes. E por conta delas, agora, né, que elas são tão frequentes na nossa vida, a gente tem que tomar cuidado, né, com as informações, né, cada dia a gente tem que tomar mais cuidado, proteger, né, as nossas informações existem, né, é uma criptografia de ponta que existe hoje em dia, então, também tem que garantir direitos e propriedades intelectuais. Então, assim, é tudo muito complexo. Eu, às vezes, imagino isso tudo como um outro mundo, sabe, assim, bem distante do que eu consigo entender. Mas o pouquinho que eu estudei aqui para, né, conseguir passar alguma informação para vocês, eu achei muito interessante, é muito legal. Então, com o isolamento social, a gente teve várias implicações, né? E a dependência da tecnologia é uma delas. A gente está num evento online, isso não era tão frequente, né, antes da pandemia. Então, a telemedicina, por exemplo, né, a aplicação de inteligência artificial agora na Covid, a telemedicina foi uma revolução, né? Então, você tem ali uma agilidade, né, uma comodidade, não precisar ir até o hospital, né, e não precisar se expor, caso você não tenha Covid, você vai acabar se expondo, né, e você também acaba protegendo todas as pessoas no meio do caminho, se você tiver Covid. Então, eu vou pegar o ônibus para ir para o hospital, para conversar com a recepcionista, para chegar na enfermeira e depois ir para o médico, é muita gente, né? Então, a telemedicina, ela ajuda bastante nisso, não que você não tenha que ir para fazer o teste, tá, gente? A gente está só comentando aqui da telemedicina, mas até para outras questões. Eu preciso ir no cardiologista, mas não quero sair. Você consegue uma consulta online nos dias de hoje, né? Então, tudo isso facilitou muito, até diminuir o uso de equipamento de proteção individual dos médicos, por exemplo, porque eles atendem menos pacientes fisicamente, né? Então, contribuiu muito essa história da telemedicina. E, né, como a aplicação ainda da IA, da inteligência artificial, a gente tem um registro, né, de programas de computador relacionados à pandemia. Eles são encontrados nesse banco de dados do INPE, que eu coloquei aí para vocês o link. Eu peguei alguns, deve ter mais de 100, né? Eu peguei alguns, assim, programas de computadores que são utilizados hoje em dia, né? E que ajudam bastante. Então, Telesaúde, Fique em Casa Móvel, enfim, né? Minha Saúde, Telecovid, tem um monte de registro lá que vocês podem ter acesso. E tem uma revisão também da literatura que fornece uma visão geral das abordagens de inteligência artificial para estabelecer as melhores soluções e impedir a propagação da Covid. Esse estudo é bem legal.
olha que figura difícil, aí a gente não consegue nem ler, né, porque tá pequeno, nem entender muito bem. É só para ilustrar para vocês que essa inteligência artificial, ela pode funcionar de várias maneiras para impedir a propagação da Covid, de várias. Então, assim, fazer uma monitoria de locais que tem ou não, né, um alto índice, ou pessoas que estão se locomovendo muito ou estão isoladas em casa, casos suspeitos, enfim, tem muita coisa para ser considerada, e aí ele acaba, pela inteligência artificial, cruzando todos esses dados, ele consegue fornecer algumas soluções, né? Então é bem interessante. E a Unicamp e a Motorola, eles desenvolveram um software para acompanhamento de pacientes com Covid que já estão em casa, receberam alta. Então, a gente precisa, né, de estudo pós-Covid, né, por conta de algumas sequelas que podem surgir, né. Então, eles acompanham esses pacientes recebem um QR Code, não é um aplicativo, eles já são, né, direcionados ali num sistema com o CRM do médico que o atendeu e responsável pelo monitoramento, ele consegue acesso muito fácil a esse médico, a dizer como que ele está, enfim. Então, é aí um software interessante também que foi desenvolvido. Vou mostrar algumas aplicações para vocês, tá bom? Tô mostrando aqui alguns exemplos, tem muito exemplo. Nos Estados Unidos, alguns pesquisadores desenvolveram uma plataforma que identifica novas mutações no genoma do SARS-CoV-2, do vírus. Então, o vírus, né, que já foi sequenciado, as mutações que acontecem, essa plataforma consegue identificar, né, isso auxilia aí para desenvolvimento de vacina, medicação, enfim, né, e tem esse software disponível gratuitamente já. Esse é um supercomputador que usa inteligência artificial para diagnosticar COVID, né? Então, tá ali em Salvador, esse supercomputador. São imagens de raio-x e tomografia. O que a inteligência artificial vai fazer? Vai identificar, né, através de padrões, vai identificar se aquela imagem tem alguma alteração ou não, característica da COVID, certo? Então, tem essa tecnologia aí. Sim, o diagnóstico da Covid na Índia, né, também um método de avaliação de dados por tomografia computadorizada. Então, eles deram uma alta sensibilidade, especificidade, ou seja, eles conseguiram diagnosticar de forma certeira, né, relativamente certeira, a Covid-19, sem precisar de outros testes, né, do SWAB lá nasal, ou do sorológico, por tomografia, eles já conseguiram identificar. Vários países também adotaram alguns métodos baseados em matemática que permitem um grande número de pessoas sejam testadas com economia de recursos. Nesse aspecto, gente, eu posso citar aqui um exemplo de Botucatu. Aqui no Instituto de Biologia, né, tem um professor, o João responsável, o que acontece? A gente é submetido, todo mundo que trabalha na Unesp ou está indo lá na Unesp, é submetido mensalmente à coleta, né, por SWAB, né, de IgA, né, de um anticorpo. E aí, eles fazem um pool. O que é um pool? Eles pegam aqui um potinho, vamos dizer assim, né, para tentar explicar fácil para vocês. Pegam a saliva, né, a amostra de saliva de várias pessoas, sei lá, 20 pessoas, e colocam nesse mesmo potinho e misturam. E vão fazer a análise, né, para ver se tem Covid ou não. Se alguém tiver, se der positivo, é porque alguém tem. E aí, essas 20 pessoas vão ser testadas com PCR, que é mais caro, né? Então, é uma forma aí de economizar recursos, né? E de sempre ficar bem ligado ali nas pessoas que estão trabalhando, enfim, né? Você consegue monitorar dessa forma. Eu achei bem interessante. Na Unicamp, USP e no Amazonas, também tem uma inteligência artificial que ajuda a flagrar a COVID e prever complicações. Então, esse sistema aí, ele se baseia na análise de um padrão de moléculas no plasma sanguíneo. Então, eles tiram o sangue, essa técnica demora só 20 minutos, é bem rápida, diferente da PCR, que a gente, às vezes, tem o diagnóstico 7 dias depois, né? Não que demore 7 dias para fazer, né? Demora um só, mas assim, né? Todo o processo aí é burocrático e a demanda é grande. Então, essa identificação de padrões de molécula no sangue, né? No plasma, ele gasta R$40, metade da PCR, do custo da PCR,
demora 20 minutos só, é bem rapidinho, né? E ele vai verificar se tem um padrão de metabólicos positivo, aí dá positivo para COVID, ou negativo, né? Eles conseguem associar aí os metabólitos mais frequentes quando a pessoa está doente ou não. E para diagnóstico, ele foi bem certeiro, ele acertou 97%, mais ou menos, né? Ele foi específico e sensível 83%. E na análise de risco para manifestação grave, também, ó, de 76% a 87%, né, vamos colocar uma palavra assim, eficaz em dar, né, um resultado certeiro, tá bom? Então, foi bem legal isso daqui também. Na China tem um robô que coleta suave nasal, então evita que o profissional de saúde tenha acesso, tenha contato muito próximo com o paciente, né? Esse é quase um robozinho mesmo, né? Também esse Vocalis, que é a análise de voz, utilizada em Israel e nos Estados Unidos, né? Ele já havia sido desenvolvido anteriormente, né, por um aplicativo, Alexa, vocês devem ter ouvido falar, né, como que chama? Aquela assistente virtual do Amazon, se eu não me engano. Então, por smartphone, eles podem detectar, né, eles já podiam detectar surto de doença pulmonar obstrutiva crônica, porque quando a pessoa fala, você consegue, essa inteligência artificial, ela consegue identificar, né, um provável cansaço, uma dificuldade na respiração. Então, eles conseguem agora, né, eles estão desenvolvendo, modificando esse sistema para ele ser eficaz, né, na Covid-19 também. Olhem só onde que vai a coisa. Esse aqui é um robô mesmo, tá? Com um olhinho, olha lá. 100% brasileiro que auxilia médicos a evitar o contágio de Covid-19 em hospitais. Então, ele está lá em Curitiba, ele faz tanto a triagem quanto, né, telemedicina, que a gente explicou o que é, até o acompanhamento, né, de infectados. Então, o paciente está lá ou na UTI ou na enfermaria e não pode receber visita. Então, esse robozinho consegue fazer esse intercâmbio, né, dos parentes que querem conversar, enfim. Ele auxilia também os enfermeiros, né, levando bandeja para lá e para cá, recolhendo lixo, tem uma série de funções aí, tá? Então, ele também auxilia aí a evitar a propagação do vírus, né? Tem o robô Laura, que não é um robô de olhos bonitinhos assim, e que vai andando pelo caminho, é um chatbot, que a gente chama, então é um assistente virtual da Laura. Laura era, infelizmente, uma menininha, né, pequena, que faleceu de sepse, e aí eles criaram, né, essa inteligência artificial, e deram o nome Laura, para identificar a sepse já em período muito mais precoce. Então, eles evitaram várias mortes por sepse, graças a esse robô Laura, que a gente chama. E aí, agora eles estão também modificando para a Covid, né? Então, vejam só como tudo agora está voltado para esta doença. Fora, gente, os trabalhos das startups, que estão magníficos também. A gente procura aqui na internet, a gente acha cada coisa, é uma coisa mais legal que a outra. Então, tem os aplicativos que apoiam a pessoa que esteja disposta a ajudar o vizinho, né? Aplicativo tem de monte agora, né? Não sei se vocês já conhecem algum ou fazem uso. Risco de contágio da Covid, eu acho que esse aplicativo é até do Ministério da Saúde, ele verifica se você teve risco ou não, né, de acordo com algumas orientações aqui. Prova Fácil é um aplicativo que auxiliou muito na área da educação, né, e até esses aplicativos fitness, né, vamos fazer ginástica em casa, porque a gente não pode ficar indo na academia, ou etc, né. A gente tem vários aplicativos aí que foram desenvolvidos por conta da pandemia. Não que não existisse antes, mas agora está em alta, né? E agora a gente sai um pouquinho da inteligência artificial mesmo e a gente vai para outras tecnologias, né? Então, tem uma revisão aqui que combinou as pesquisas com SARS, MERS e SARS-CoV-2, né, para delinear uma estratégia baseada em nanopartículas, visando combater Covid-19 e pandemias semelhantes no futuro. Então, nanopartículas, tecidos antivirais, né, para a população, tanto máscara quanto avental com potencial antiviral, também aqui desenvolvido aqui na Biomanguinhos. O Instituto Senai de Inovação, né, criou um dispositivo que emite raios ultravioletas.
Então, ele é destinado para desinfecção de transportes públicos, né? Também tem um spray lá para inativar o vírus, enfim. Tem também um filme plástico adesivo, tudo aqui no Brasil, esses aqui, gente. Então, ele demonstrou ser capaz de eliminar 99% das partículas de SARS-CoV-2 após 2 minutos de contato. Então, um filme plástico que você pode colocar na porta, na maçaneta, em vários lugares. Quem mais? Uma cientista brasileira desenvolveu um super sabonete, né, ela fala 6 horas contra o coronavírus, que usa, né, nessa composição clorexidina, né, que é um composto utilizado mesmo na área hospitalar, ele é antiviral e bactericida. Então, tem esse super sabonete que está sendo desenvolvido, um outro spray também que higieniza máscaras e pode ficar, né, talvez até 2 meses sem lavar máscara, que esse spray ele funciona bem. Gente, é muita tecnologia voltada para a Covid, muita mesmo. Tem também, além dessas tecnologias que eu comentei, e voltando um pouquinho a utilizar a inteligência artificial, né, um bafômetro que eu achei interessante, em Ohio, né, que diagnostica COVID de acordo com a saturação de oxigênio e tudo mais. Um suor digital, né, você coloca ali a sua digital e pelo suor ele consegue identificar se você provavelmente tem ou não, né, COVID, que isso acontece onde? Na China e em Londres. Então, gente, é muita coisa interessante. E vários desses artigos que eu coloquei aqui para vocês, eles estão lá nesse site, né, que eu deixei aqui em cima no link. Sabe o que é legal desse site? É do governo mesmo. Você consegue ter acesso a muitos trabalhos científicos de uma forma mais simples, né? Então, saiu um trabalho em inglês, né, numa revista top, e aí, nossa, até chegar essa revista para você, até você conseguir ler, né? Tem gente que não sabe ler em inglês, o que dificulta mais ainda o acesso à informação. Então, esse site, ele compila a principal informação desse artigo e coloca em português em 4 linhas, 5 linhas, concluindo ali o trabalho. Então, esse site tem várias conclusões de vários trabalhos. Então, é muito legal para vocês, se vocês tiverem interesse, vocês podem verificar que é muito interessante, é mais fácil do que a gente ficar procurando artigo científico online, em inglês e tudo mais, né? Bom, então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Espero que ninguém tenha dormido muito aí, deu 1h15 de palestra. Então, agora a gente abre para as perguntas. E agradeço a Simone de novo, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, por permitirem aí essa participação minha na semana, né, da Ciência e Tecnologia. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Romper. Obrigada a você, Karen. Na verdade, foi uma aula, tá? Inclusive, eu aprendi muito, me atualizei. Foi demais. Legal, acredito que o pessoal gostou bastante. Karen, eu só vou dar um recadinho antes da gente iniciar as perguntas, tá? Pessoal, é o seguinte, a gente, antes de iniciar as perguntas, a gente vai colocar agora o link de presença no chat, tá? Só que esse link de presença, ele só vai ter acesso daqui a 15 minutos, por conta da reitoria, tá? Então, pessoal, esse link de presença que vai ser compartilhado no chat já, ele é necessário para a geração do certificado de participação. Lembramos que todas as declarações serão geradas apenas para as pessoas que estavam inscritas no evento e que respondam a este formulário de presença, que poderá ser preenchido em até 30 minutos após o final da atividade. E quem tiver interesse em fazer uma pergunta, pode ou ligar o áudio, tá, e fazer a sua pergunta, ou colocar a pergunta no chat. Não apareceu nenhuma pergunta aqui por enquanto. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, se ninguém falar nada, eu vou fazer uma pergunta. Karen, é o seguinte, eu estava vendo lá no início da sua palestra, né, você falou sobre os sintomas críticos, e aí apresentou aquelas faixas de contagiosidade, né? Quanto mais grave, né, os sintomas, parece que o tempo de contagiosidade é maior. E aí eu tenho visto aqui na minha cidade que deu 15 dias, eu estou livre da doença, mesmo que eu peguei.
E, pelo jeito, não é bem assim, né? Porque uma pessoa que teve um sintoma muito crítico, que ficou entubada, passou por oxigenação pela sua imagem ali, ela tem uns 25 dias de período de contagiosidade, então ela tem um período maior que ela pode contagiar outras pessoas, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Quando a pessoa sai do hospital, por exemplo, a gente vai falar de um paciente crítico, foi para a UTI e conseguiu sair da UTI. Ele já passou, né, uns 20, 25 dias, na verdade, na UTI, né, ele só tem alta depois que ele está bem. Então, o período que ele vai transmitir ainda, né, tem que ter um certo cuidado, ficar alguns dias em casa ainda, mas ele já passou muito tempo, né, com o vírus. É diferente dessas pessoas que têm sintomas leves, uma febre hoje, durou 3 dias a febre, até diagnosticou Covid. Mas aí já vai sair, uma semana, já passou gente, já passou sintoma, não vou transmitir. E não é isso que acontece, né? Então, eu, pelo menos, fico mais preocupada com essas pessoas do que quem está saindo do hospital e já está no hospital há muito tempo, né? Alguns deles. Lógico, às vezes o pessoal que para na enfermaria, né? Não precisa de respirador nem nada disso. Eles também têm uma doença mais severa, então é lógico que eles vão propagar por mais tempo. Para você ter certeza que a pessoa não vai transmitir, teria que fazer a PCR de novo, né, para ver que não tem tanto vírus ali, né, que seja um potencial transmissor, né, mas ninguém faz e nem compensaria fazer, porque basta você esperar cerca de 15 a 20 dias, que provavelmente após esse período, mas não uma semana, né, 15 a 20 dias, você pode sair mais tranquilamente, né. Então, mas tem diferença sim, o período de contagiosidade é bem diferente de uma pessoa assintomática para uma que foi internada, por exemplo, né? Eu não tinha ideia disso. Eu achava que passou os 15 dias, estava todo mundo livrão. Esse é um assunto que particularmente me toca bastante, porque mês passado faleceu a minha madrinha por coronavírus, o meu padrinho teve também, e você falou das sequelas que ficam por meses, isso é bem verdadeiro, ele vai ter que fazer tratamento com um pneumologista durante 6 meses, para você ter uma ideia, assim, das sequelas. E a Karen perguntou, pessoal, no decorrer da palestra, se tem alguém aqui que teve o coronavírus, que pode compartilhar a sua experiência. Teve alguém? Ninguém se manifestou no chat? Pelo jeito, estão todos isolados aqui. Ninguém teve. Que bom. Que bom. Essa apresentação que você falou, aqui, ó. O Luiz está falando que, graças a Deus, eu não tive. Eu também não tive, mas aí apenas minha família. Natanael, é pessoa próxima da sua família? Pessoa que você tem contato, assim? O que essa pessoa falou que ela sentiu? Os tios, certo. Um sintoma que eu vi bastante frequente é a perda do paladar e do olfato, né, Karen? Eu tive meu vizinho, na verdade, teve, e tava super bem, não tinha febre, não tinha dor, não tinha coriza, mas parou de sentir o gosto da comida. Aqui, ó, o Natanael tá falando que a tia dele chegou a ser internada. Gabriela disse que um primo teve, disse que não sentia nada. A Beatriz disse que na família teve 3 casos de um amigo, mas graças a Deus nenhum óbito. Nossa Senhora, gente. A gente sempre acha que quase todo mundo conhece alguém que já teve, né? Pelo menos, às vezes não é tão próximo, mas a gente sempre conhece. Aqui ainda mais a gente aqui no hospital, perto do hospital, e tem bastante casos, né? De médico, enfermeiro, pessoal de linha de frente, então agora se tornou muito comum, né? A gente só não pode deixar as mortes serem tão comuns e acostumar com elas, né? Que isso daí também pega, né? As pessoas estão morrendo ainda, infelizmente. E muita gente está morrendo. O tempo vai passando e a gente parece que se acostuma com essa situação. É uma coisa que a gente não deve, né? Se acostumar. E relaxa, né? Relaxa mesmo em relação ao uso de máscara, a evitar aglomerações, enfim. O pessoal acha que se acostumou tanto e acha que está diminuindo que está relaxando. E aí isso pode dar um problema sério, uma segunda onda, enfim, né? E demorar mais para tudo acabar. É verdade, isso é verdade mesmo. Pessoal, tem algumas pessoas comentando que não estão conseguindo confirmar a presença. É que o link de confirmação, ele só abre daqui a 10 minutos, tá certo, pessoal? Aí vocês vão poder confirmar a presença. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre o assunto?
Vi gente falando que se fosse para pegar, iria pegar, e foi para um evento. E aí, pegou, Gabriela? A pessoa pegou o coronavírus? Olha, gente, eu confesso a vocês que depois de pessoas próximas a mim morrer, eu fiquei, assim, com muito medo, porque no começo parecia uma coisa tão distante, né? Aí você começa a ver parente seu morrer, pessoa ali, seu vizinho morrer, estava bem num dia, morreu no outro, eu acho muito triste. A Gabriela disse que não, a pessoa não pegou, mas tinha tanta gente lá que nem sabe. E na cidade ainda tinha muitos casos. Às vezes a pessoa pegou, ficou assintomática e também não sabe, não é, Gabriela? Beatriz, vai fazer uma pergunta, Beatriz, sobre as tecnologias? Fica à vontade. Aqui, ó. Ela pergunta se a radiação emitida pela luz ultravioleta... Ah, não, é uma maneira de combater, foi só uma afirmação. Tá certo, então. Bom, se ninguém tem perguntas a fazer, a gente vai, antes de finalizar, Karen, nós vamos fazer um sorteio de um headset, tá? Como eu disse no começo da palestra. Então, eu peço agora para as pessoas que têm condição de ir até o campus Três Lagoas, pegar esse headset, que coloquem os nomes no chat para eu fazer o sorteio. Por questões de logística, nós não poderemos mandar esse headset para outras cidades, então só quem conseguir ir no campus Três Lagoas nos próximos 15 dias. Por favor, coloquem o nome rapidinho aí para eu fazer o sorteio. Nome... Nossa, gente, e ninguém... Desculpa atrapalhar, Simone. Ninguém tem perguntas. Nossa, gente, achei que eu fosse ser bombardeada de perguntas hoje. Pessoal aqui, ou você foi muito clara, Karen, ou o pessoal tá tímido. Aqui. Ah, Raira, eu tenho uma pergunta. Pode abrir o áudio. Fale, Raira. Boa tarde. Sobre os casos de reinfecção, até quantas vezes a pessoa pode pegar o vírus? Ela Assim, perguntou, desculpa, Rayara, até quantos meses? Não entendi. não, até quantas vezes a pessoa pode ser reinfectada, pode pegar o coronavírus de novo, ou não? Bom, Rayara, obrigada pela sua pergunta. A única informação que já tem, né, e comprovada, é que já teve caso de reinfecção, né, alguns casos, inclusive, não foi um só, e o que é difícil de ver em reinfecção é o seguinte, hoje eu tô com algum sintoma e vou fazer o diagnóstico, né, e deu Covid. Aí, beleza, passou 15, 20 dias, 3 meses. E aí, eu tenho de novo algum sintoma e vou fazer o diagnóstico de novo, porque eu vou falar, meu Deus do céu, será que eu peguei de novo? E dá positivo. Só você fazer isso não significa que você se reinfectou. Você pode, né, esse exame, ele pode ainda estar com resquício, né, ou de vírus ou de anticorpo do passado, que não significa que você tem agora. Então, assim, é muito difícil você confirmar caso de reinfecção, porque você só confirma se deu positivo agora, aí você faz PCR e dá negativo, cerca de 15 dias depois, por exemplo. Então, você tem um exame PCR negativo. E aí, esse paciente acompanhado, depois de 2, 3 meses, se ele se reinfectar de novo, ele vai ter PCR positiva de novo, entendeu? Então, você tem que ter muitas medições para comprovar, né, de fato que foi uma reinfecção, entendeu? Então, o que se sabe é que tiveram alguns casos de reinfecção porque eles fizeram desta forma. É difícil, né? Você concorda que não é todo mundo que faz depois o exame para ver se está negativo e pode sair, né? Não é, ninguém faz, absolutamente ninguém faz. Mas para esses estudos eles estão fazendo e acompanhando e estão vendo que tem casos de reinfecção. Agora, quantas vezes a pessoa pode pegar, a gente ainda não sabe, né? O que teve são, pelo menos até onde eu sei, estudei aqui, foram dois episódios, né? A doença, ela chegou muito, né? Faz pouco tempo que ela chegou, então não dá nem tempo, né, da gente verificar isso, mas futuramente a gente já vai ter uma melhor resposta aí, de acordo com o acompanhamento desses pacientes.
O Marcelo pergunta: usar máscara diminui a letalidade da doença? Vi em algum lugar que usá-la diminui a letalidade dos sintomas. É Gabriel? Marcelo. Marcelo, desculpa. Marcelo, a letalidade, ela está mais associada, né, a outros fatores. Mas ela também pode ter a ver um pouquinho com o uso de máscara ou não, porque a quantidade de carga viral que você tem em contato pode influenciar na progressão da doença também, né? Então, se você tem um contato de pouca carga viral, porque está usando máscara, por exemplo, né? Você pode, o prognóstico pode ser melhor. Lógico que tem outros fatores envolvidos e isso não vai ser, né, só esse fato, né? Tem a genética, a presença de comorbidade ou não, idade, tudo, né? Mas pode considerar um pouquinho, sim, de proteção em relação à letalidade por conta da carga viral mesmo que você é infectado, tá? Mas deixar claro que isso não significa toda a letalidade que a gente está conversando, todo, né? Não é um único ponto que a gente tem que considerar na letalidade. Karen, eu vou te fazer uma pergunta. Bom, tem uma pergunta antes aqui do Natanael. O que é feito para diminuir os sintomas da doença após o diagnóstico? Natanael, os sintomas, né? Se a pessoa tem febre, dor de cabeça, isso as pessoas usam esses remédios que a gente já está habituado mesmo a utilizar, né? Para melhorar um pouquinho para o nosso bem-estar, né? Para a gente ficar bem. Mas não que isso vai sarar, né? Não vai fazer a pessoa sarar, se curar da doença. Mas ela pode ficar um pouco mais tranquila em relação a esses sintomas. Então, depende do sintoma da pessoa, né? Às vezes, se a pessoa está vomitando muito, por exemplo, tá vomitando muito e está incomodada com isso, ela pode tomar um remédio, né? Para diminuir essa quantidade de vômitos, por exemplo, né? Então, tem diarreia, aí vai ser, né, uma medicação específica, às vezes até, como que chama aquele remédio que às vezes a gente toma para recompor ali a flora intestinal? Esqueci a palavra agora, Simone, me ajuda. Esses remédios... É o repositor de flora intestinal. Geralmente é alguma levedura que a gente toma, né? Saccharomyces. Até tem para bebê, que tem bastante também, para criança, né? Então, Recomplor, que é muito famoso. Isso. Então, tem essas medicações todas, né? Que elas vão minimizar um pouco aí o sofrimento ou o incômodo da pessoa, né? A Gabriela falou que o remédio é eno. Não é eno, não. Mas assim, o que a Karen está dizendo você tem um problema ali respiratório, né? Você vai tomar algum medicamento para diminuir esse desconforto, tá certo? Respiratório é um pouquinho mais difícil, né? Porque se você tem problema respiratório, já é um caso um pouco mais grave. Então, aí você vai tomar medicação, né? De acordo com a equipe de enfermagem, né? Verificar sempre, né? A necessidade de maior oxigenação ou não. Agora, esses sintomas que são mais tranquilos, digamos assim, né? Febre, dor de cabeça, vômito, diarreia. Aí são com esses remédios que a gente está acostumado mesmo, só pra gente ficar um pouco melhor, né? A gente se sentir um pouco melhor. E a dexametasona que você apresentou aí é um medicamento já usado há muito tempo. Ela tem pouquíssimos efeitos colaterais, é um medicamento seguro, né? E aparentemente é um medicamento que tem bastante eficiência, né? Em alguns casos. Sim, só a gente só tem que tomar cuidado também, Simone, com um detalhe, né? A gente fala que dexametasona resolveu aí 1/3, né? Diminuiu a morte em 1/3. Mas a gente não pode tomar a dexametasona já no início da doença, né? Então, no início da doença, o vírus está lá todo, a gente precisa do nosso sistema imunológico funcionando. Bem para dar complicado, e a dexametasona ela vai dar uma cessada nesse trabalho todo do sistema imunológico, né? É um corticoide, ele fica freando o sistema imunológico para trabalhar menos, para não dar a hiperinflamação. Então, a dexametasona, ela só é útil, né? Pelo menos o que a gente está vendo por enquanto, são em estágios bem mais avançados da doença. Então, se você foi diagnosticado com Covid hoje, não vá tomar dexametasona, né? Porque não é assim que funciona. Tem o momento certo de tomar, a pessoa tem que estar com alguns, né, sintomas específicos aí caracterizando a hiperinflamação. A Gabriela perguntou: pessoas com doenças autoimunes, como hipotiroidismo, são do grupo de risco? Tem bastante gente de grupo de risco, inclusive as que têm algum tipo de doença autoimune, sim.
Só que aí a gente tem tem alguns estudos comparando, por exemplo, as pessoas que já tomam corticoide, né? Eu tenho uma doença autoimune X, febre reumática, por exemplo, e eu tomo corticoide. Eu tô mais suscetível ou não à doença, né? A doença grave. Eu já estou tomando dexametasona ou algum outro corticoide. Então, alguns estudos estão mostrando que isso pode ser benéfico nessas pessoas, né? Da mesma forma, por conta do uso de corticoide. Então, evita com que a doença, né, se extrapole. Da mesma forma, os pacientes que têm infecção por HIV, né? Às vezes falam, o pessoal é mais suscetível a ter infecção pela Covid também, né? A gente está falando de uma pessoa não imunocomprometida, tá? Uma pessoa com AIDS, né? Não HIV só, AIDS mesmo. Ela tem poucas células de defesa, né? Ela tem ali uma deficiência, né? E é lógico que ela vai ser mais suscetível. Mas as pessoas que só têm HIV, né, estão com o sistema imunológico ok, elas tomam antirretrovirais. Então, qual que é o papel desses antirretrovirais também para o vírus SARS-CoV-2, né? Então, eles não estão verificando maior incidência na população HIV positiva, né? Nem menor, tá igual. Então, assim, talvez não tenha nada a ver com remédio, talvez tenha, então são estudos ainda que estão em andamento. Legal. O Natanael perguntou, o isolamento contribuiu para a diminuição de outras doenças? Porque vi pouca gente passando mal, como antes, procurando ajuda médica. Com certeza, né? A gente aqui em casa até brinca, nossa, a nossa filha de 3 anos não ficou mais doente, que maravilha, né? Lógico, ela não se expõe, né? Então, esse isolamento, ele permite isso. Você só pega um resfriado comum, que é um vírus, se você sai e não usa máscara, certo? Então, se você saiu, se você usa máscara, passa álcool em gel, você evita a Covid, né? E outras doenças também, óbvio, né? Então, você estar em casa definitivamente contribui para você não ficar tão doente. Você pode ter algum doença mental que a gente doença mental psicológico super abalado, porque algumas pessoas sofrem muito com isolamento social, né? Então, tem outras questões aí, ou até sedentarismo, né? Então, pode ser que algumas outras doenças apareçam por conta desse sedentarismo, ou, tô comendo demais, porque eu não paro, não saio de casa. Então, tem tudo isso em jogo, né? Mas essas infecciosas, com certeza, diminuem. A Raira quer fazer outra pergunta. Vai abrir o microfone, Raira? Pode falar. A minha pergunta agora é em relação sobre as vacinas. Todas as vacinas que estão sendo pesquisadas, elas têm que ser aprovadas pela Anvisa ou não? Oi, Raíssa, tem sim. Todas as vacinas para serem comercializadas aqui no Brasil precisam da aprovação da Anvisa, tá? Então, o que acontece é que a gente vê algumas notícias de, o Brasil faz um acordo de comprar não sei quantas mil doses da vacina X. Esse acordo, o que significa? É só um acordo para essa compra, para esse número de vacinas, caso a vacina seja aprovada, né, pela Anvisa, tenha comprovado eficácia e segurança, tenha passado da fase 3 e seja comercializada. Então, depois que tudo isso acontecer, é que a gente vai ter essa vacina, né? Não é porque algumas pessoas estão aí fazendo alguns acordos que significa que elas vão ser liberadas sem aprovação. Não, jamais. Isso jamais vai acontecer aqui no Brasil. A Anvisa é uma empresa muito séria, né? E com certeza vai ter que passar por ela. Eu acho que eu fiz todas as perguntas, né? Pessoal, se não tem mais perguntas, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente fazer o sorteio do headset, ok? Então, só um minuto. Eu vou compartilhar uma guia aqui com vocês. Vejam se eu coloquei todos os nomes. Ariane, Sabrina, Samara e Marcelo foram os que se manifestaram. Tem mais alguém? Tem algum nome faltando? Não? O Diego perguntou, Karen, a prática de exercícios físicos ajuda no combate ao Covid? Como fica a situação do uso da máscara? Legal a pergunta, muito interessante. A gente precisa ter, né, o nosso corpo, assim, saudável para
que a gente evite qualquer doença, né? Principalmente essas comorbidades aí não infecciosas, que a gente sabe a importância do exercício físico. Mas nosso sistema imunológico, ele também, né, depende dessa predisposição. A gente precisa estar bem alimentado, né? O exercício físico ajuda a gente em vários fatores. Então, é importante para a gente manter a nossa saúde, né? O exercício físico e alimentação saudável, hábitos saudáveis. Só que ele não vai ser um milagre, né? Você faz exercício e não pega, ou pega uma Covid mais, né, tranquila. Não, né? É mais um aliado, né, entre um leque que você precisa ter aí para se proteger da Covid, e exercício físico é só uma faixa muito pequena, né, por conta da saúde geral do indivíduo, não que esteja relacionado diretamente, tá, com o contágio. Isso eu não vi nenhum trabalho ainda. Agora, o uso de máscara, a gente sabe que é importante, então, se a pessoa vai à academia, ela precisa usar máscara. Tem um trabalho recente, eu acho que faz uns 3 dias que esse trabalho saiu, que ele mostrou que a Covid é transmissível por aerosol, e que não são só 2 metros de distância, são 4. Então, esse trabalho, ele verificou em paciente, né, que está lá na enfermaria, ele pegou uma amostra, assim, no ar mesmo, né, 2 metros longe do paciente e 4 metros depois, e verificou a presença do vírus infeccioso até 4 metros. Então, se a gente for fazer uma caminhada e tudo mais, a gente precisa usar a máscara, porque isso ainda não está... ninguém bateu o martelo em relação a não pego no ar ou pego no ar. É importante, a pessoa às vezes está correndo, está respirando, né, está tossindo junto, enfim, e isso ela está expelindo o vírus, né? Se uma pessoa imediatamente passa perto dela, e aí? Então é importante sim o uso de máscara, inclusive nas caminhadas e corridas aí, e academia. Certo. Pessoal, eu acho que eu coloquei todos os nomes, né, dos que se manifestaram. Vocês estão vendo o sorteador aí na tela? Acho que sim, né? Então, vou sortear. Vamos lá. Resultado é Sabrina Lisboa Batista Venâncio. Sabrina, parabéns. Por favor, entre em contato nesse e-mail aqui que eu estou mandando agora no chat para você, sct.tl. Certo, Sabrina? E que aí a gente vai marcar o horário para você pegar o seu headset. Então, deixa eu ver. Acho que eu não pulei nenhuma pergunta. Então, Karen, quero agradecer por você ter aceito o convite. A oportunidade foi muito proveitosa, eu aprendi muito, acredito que todos aprenderam muito, tem vários comentários positivos aqui na palestra, e eu espero que em breve a gente possa se encontrar num outro evento, tá? O IFMS está de portas abertas para você, tá certo? Sim. E como amiga de faculdade, tá, gente? Karen, nós estudamos juntas. Eu, sempre que possível, quero a sua expertise aqui para agregar mais conhecimento para os nossos eventos, tá certo? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Simone, imagina, eu que agradeço, fiquei muito feliz de poder participar aí, de ter essa conversa com vocês, e, lógico, eu também estou à disposição. Se alguém tiver mais dúvidas depois, ou alguma curiosidade, né, vocês podem entrar em contato, se não pegaram o meu e-mail no final da apresentação, entrar em contato com a Simone, e ela passa, tá? Então, eu estou à disposição aí também. Muito obrigada, gente. Então, tá certo. Karen, até mais. Um abraço, beijo para toda a família. Para vocês também. Então, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigadão.